pessoal tá entrando aí, vamos esperar mais um pouquinho. Felipe entrou. Tudo bom, Felipe? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Nossa primeira live dos sócios. Acho que tá bom assim a câmera, né? Pessoal, fala pra nós se o áudio está bom. Se o áudio estiver ok. Jefferson entrou também. Vou colocar isso aqui pro lado. Boa, Jefferson. Valeu, cara. Áudio ok. Beleza. Boa tarde, tudo bem? Como estão? Aqui, Nosso ó. querido Vem pra amigo aqui. Felipe da faculdade. Estamos bem, e você? Tudo bem? Ah, é verdade. Coloca de horizontal pra eu ver assim. Isso. Celular aqui. Esperar um pessoalzinho entrar. Depois a gente deixa gravado também, o pessoal consegue ver. Sim. Legal. A gente vai falar um pouquinho da nossa área, um pouquinho de como a gente conseguiu empreender, um pouquinho do nosso nicho. Aqui. Boa tarde. Valeu, Diego. Obrigada. Obrigada. Valeu. Boa sorte. Uhul. Vamos. Vamos lá, pessoal. Começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, para quem não conhece a gente, né, a gente vai deixar a live gravada aqui. Então, eu sou a engenheira Natália, engenheiro Lucas Cardoso, meu sócio. Somos os dois sócios da DNL Projetos, né, uma empresa que presta serviço de projetos BIM, projetos para obra. Fazemos projeto desde o arquitetônico, né, até o final da sua obra, né. Desde o arquitetônico, elétrica, hidráulica, estrutural, padrão de entrada, SPDA e em breve mais parcerias também. E o objetivo hoje da live é qual? É explicar Falar um pouquinho. sobre como a gente decidiu empreender, né, também, explicar um pouquinho do nosso trabalho, para quem não conhece o nosso trabalho. Exatamente. E o mais importante é estar no digital. Acho que todas as áreas hoje precisam estar no digital. Exatamente. É a melhor forma da gente valorizar o nosso trabalho, mostrar que o nosso trabalho é sério. Além de muito mais de divulgações ou clientes, é mostrar o que a gente faz, mostrar o nosso dia a dia, mostrar que as empresas precisam estar presentes no digital, para mostrar essa confiança para vocês, mostrar nossa transparência para vocês. Exatamente. Se vocês tiverem também alguma coisa a acrescentar, comentar alguma coisa, vai mandando no chat. Podem comentar, a gente está com outro celular acompanhando aqui. Isso, compartilha com os amigos aí, o pessoal que quer empreender, que tem o sonho de empreender. Verdade. Você quer empreender também, quiser tirar alguma dúvida com nós também, vai mandando aí no chat. Já temos muito tempo quebrando a cara, empreendendo. Alguns amigos aqui que entrou também eu sei que já tem. É muito desafiador, então nada além do que a gente compartilhar os aprendizados, né? Para pessoas, a gente quebrar cada vez menos a cara. Exatamente. Eu acho que a coisa mais fácil é aprender com o erro dos outros. Exatamente. E a gente já quebrou bastante a cara e tem muita experiência para passar para vocês aí. Vamos quebrar muito mais ainda. Exatamente. Mas o importante é eterno. estar aqui. Exatamente. Bom, então vamos começar a falar por que a gente abriu a empresa, por que a gente decidiu abrir a empresa, né? Beleza. Bom, de qualquer forma, né? Obrigado pelo pessoal que entrou. Já tem até uma galerinha entrando. Show de bola. Bom, a gente na faculdade, né? Eu sempre pensei em empreender, sempre quis empreender, né? Sempre foi meu sonho. Mas as circunstâncias foram ainda mais para que isso desse certo, né? Então, desde que eu me formei na pandemia, eu e o Lucas, a gente focou muito em estudar Revit, né? Então, praticamente um ano aí que todo mundo ficou trancado em casa, não tinha muito o que fazer, né? Não podia muito sair de casa, então a gente focou em estudar o Revit. A gente zerou vários cursos, né, de Revit, modelagem, Revit hidráulico, Revit elétrica. Graças a Deus a gente teve essa oportunidade e foi a melhor escolha que a gente podia ter feito de entender o BIM, entender a importância do Revit hoje, que infelizmente é uma área extremamente desvalorizada, a área de projeto, né?
E só quem quebra a cara com obra entende o quanto é importante ter um projeto, e principalmente um projeto no BIM, que de fato é um projeto muito mais demorado, é um projeto muito mais detalhado, que vai ser realmente mais demorado, vai ter um custo maior do que um projeto normal, só que ele vai te trazer muito mais benefícios, ele vai te trazer muito mais economia para sua obra, que você não tem com um projeto normal, né? Então a gente estudou bastante o Revit e eu entrei para trabalhar no escritório de engenharia estrutural, né? E o Lucas também entrou para trabalhar com um projeto de instalações. Juntos a gente foi tentando aprender, né, na prática, a conseguir usar esse BIM, implementar o BIM. De todas as formas, trabalhei também numa multinacional, que foi uma empresa incrível também, que me agregou bastante, mas a gente sempre via com outros olhos a forma com que a gente queria fazer as coisas, né? Exatamente. Por isso que a gente decidiu empreender. Então, o Lucas trabalhou de forma autônoma aí quase 4 anos, e depois eu saí da empresa também e vim com ele para empreender. Já estamos há quase 2 anos, né, com o CNPJ ativo. Quase 2 anos de muitos desafios, muita luta e metendo as caras para conseguir os projetos, né? E acho que é isso. Continua aí a sua versão um pouquinho também. Bom, a minha versão é basicamente a primeira vez que eu viajei. Primeira vez que eu viajei pra praia, eu fui num condomínio que tinha umas casas, cara, muito bonitas. E eu fiquei parado na frente delas e falava, eu quero construir isso. Esse foi o meu pensamento. E depois disso eu decidi sair do emprego que eu estava, foquei para estudar pro Enem, né? Consegui uma bolsa na São Judas, fiz 6 anos de faculdade, 6 anos longos de faculdade e me formei. Depois que eu me formei, né, eu comecei a trabalhar eu não consegui um emprego, então eu comecei a trabalhar com meu tio. E quando eu estava trabalhando com meu tio, veio a pandemia. Aí eu e a Natália, realmente a gente começou a fazer os cursos, né? Só que eu precisava me sustentar. A minha mãe também parou de trabalhar e a gente começou a ficar sem dinheiro. E eu consegui um emprego na Leroy Merlin. Tava tudo certo para ir para Leroy. Tudo certo. Eu já tinha feito todos os exames, exame de Covid, já tinha assinado carteira, estava tudo certo. No primeiro dia de trabalho, quando eu estava indo para o ponto de ônibus, um amigo meu, ele me liga e me oferece uma vaga para trabalhar em obra. Em obra. Eu estava no caminho, eu juro para vocês, eu ainda lembro. E eu desisti, eu liguei ele me ligou, né, a gente começou a conversar e eu vi que era alguma coisa muito certeira, que ele queria me contratar mesmo. E eu abandonei a Leroy Merlin, então eu nunca trabalhei na Leroy Merlin. Aliás, eu tenho registro e nunca fui trabalhar. E depois disso foi só sucesso, graças a Deus. Trabalhei com ele um tempo, né? Depois eu fui para a área de projetos, fiz projetos de elétrica, hidráulica, fiz alguns projetos arquitetônicos também, né? E desde lá, de lá para cá, a gente está aí nessa luta, né? Depois eu saí da empresa por alguns motivos, né? Que são muitas divergências de pensamento, né? Geralmente a gente gosta de fazer tudo certo, foi por isso que a gente abriu nossa empresa, né? Fazer a engenharia de verdade, colocar todos os processos de elétrica, hidráulica, fazer as coisas certas para a obra. Então foi por isso que a gente decidiu empreender, foi por isso que eu também larguei as empresas e abrimos a DNL juntos. Isso. Então essa é a minha versão. Além de ser uma área muito desvalorizada, né? É uma área que, igual o Lucas falou, né? As pessoas não enxergam a importância de ter um projeto, não enxergam a importância da economia, acham que é só um custo adicional. Exatamente. Se não tem alguma obrigatoriedade, alguma lei, algo que obriga você a ter projeto, né? Muito mais na área comercial. Inclusive, um colega nosso que estava na live aqui agora, que conversou com a gente ontem, o Samuel. Obrigada, Samuel, pela participação. Ele conversou com a gente e é uma opinião que todos nós projetistas temos, né? Exatamente.
são projetos que não são valorizados e aí a pessoa acaba quebrando a cara e aí acaba contratando o projeto no meio da obra e o que acontece? O projeto acaba virando um as-built e aí acaba sendo um projeto muito mais caro do que o projeto inicial, porque pra gente projetista fazer uma coisa do zero é muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais assertivo do que fazer em uma obra que já começou. E aí você tem que fazer um projeto as-built mais um projeto. Então você vai ter que ir lá e ver o que foi feito, como foi feito, estudar isso e depois fazer um projeto. Isso acaba sendo um projeto mais caro, que não vai te trazer tantos benefícios do que se fosse um projeto do zero. Acaba sendo um projeto mais para trazer um manual do proprietário, né? Principalmente na nossa área, que 90% dos nossos clientes são construtores, são investidores, são pessoas que fazem para alugar, para vender. Então eles precisam levar esse manual do proprietário para o cliente final, para ele ter essa segurança, né, de como foi construído, saber onde pode furar, onde não pode, saber onde passa a tubulação, saber como foi construído em caso de manutenções. Ele sempre vai precisar desse manual. Então acaba sendo um custo a mais esse projeto as-built, de ser muito mais trabalhoso, muito mais demorado, muito mais caro, né? Exatamente. Vamos explicar para eles também o que cada um faz, se eles também tiverem alguma pergunta em relação a isso, né? A Natália ela tá mais na parte de gerenciamento, né? Sim. Parte comercial, tá na parte de marketing, na parte de planejamento também, né? Depois que a gente decidiu mais, né, o nosso nicho, né? Uhum. O nosso nicho hoje, nosso sonho, na verdade, era para ser mais o B2C, né? Mas hoje o nosso público maior ainda é o B2B, né? A gente tenta fazer um pouco dessa transição. Oi, Júlio, tudo bem? A gente faz um pouquinho dessa transição ainda do B2B para o B2C, né? O B2C ainda não consegue ver muito valor, né? Igual a gente falou no nosso trabalho, mas o B2B ainda, muitas vezes ele precisa por ser obras maiores, né? Ou por conseguir selos de qualidade, enfim, que são obrigados. Então, o nosso público é muito mais o B2B. E além do B2B e B2C, né? Projetos em BIM para obra, a gente também faz os projetos de uso capião. Então, nós temos 3, né, nichos, 3 personas, né? Digamos assim. Exatamente. E bom, com isso a gente acabou dividindo a empresa, né? Porque com as demandas a gente precisava de uma pessoa que ficasse responsável técnica, né? Na parte de projeto e uma pessoa que desse mais conta com o comercial. Então acabou sobrando para mim o comercial, que acabei fazendo o Empretec no Sebrae. Inclusive, Sebrae, muito obrigada, Sebrae, vocês são meus sócios. Inclusive, modéstia à parte, mas eu ganhei o troféu do Empretec. Eu fiquei muito feliz de ter feito o Empretec, porque a gente ficou quase 2 anos esperando para fazer, né, para ter essa oportunidade. E abriu os meus olhos em todos os sentidos, realmente foi um divisor de águas, como todo mundo fala. E com o Empretec a gente acabou dividindo a empresa, né? Acabou tudo funcionando na minha cabeça, como fazer esse plano de negócio. Primeiro o Canva, né? E depois o plano de negócio, que todo mundo já vai direto pro plano de negócio, então a gente está tentando organizar os processos. Depois do Empretec eu fiquei no comercial, igual o Lucas falou, no marketing, contabilidade, financeiro, fazendo a gestão também do pessoal que faz a parte de tráfego pago pra gente. E o Lucas ficou mais na parte técnica e criando processos, né? Porque com o Empretec a gente visualizou que por mais que a gente tentava organizar, ter organização não era suficiente, né? Precisava de processos. Então a gente criou fluxograma. Então entrou cliente, tem o fluxograma a seguir: orçamento, aprovação inicial, estudo inicial, vai para a estrutura, vai para hidráulica, vai para arquitetura, elétrica, vai para estrutura, vai para elétrica, vai para hidro, vai para SPDA, aprovação do cliente, tal. Então, por mais que pareça óbvio, né, a gente fazia isso no automático, né, na cabeça. Então, depois que a gente criou os processos, né, o fluxograma, tudo tá ficando com mais fluidez, né, acontecendo de forma menos problemas, né, digamos assim, menos BOs, né, quebrando menos a cara.
Querendo ou não, a vida do empreendedor é quebrar a cara todos os dias, é sair do desconforto, né? Então, além de um fluxograma, né, para clientes, a gente está criando processos de projeto. Então, os nossos planos para ano que vem de contratar outras pessoas, sempre que entrar um novo funcionário, a gente vai conseguir olhar esse processo, né? E a pessoa vai entender, para fazer um projeto de elétrica, eu preciso entrar no Builder, eu preciso... O que mais? Hoje a gente tem todo um padrão, né? Um padrão para entrega de pranchas, padrão para nome de arquivo, um padrão para organização das pastas, como que a gente vai entregar os nossos projetos para o cliente, se a gente entrega no e-mail, se a gente entrega por um drive. Então hoje a gente tem um processo, né? Para qualquer pessoa que entrar na nossa empresa conseguir seguir a nossa ideia, a nossa ideologia, né? De como que a gente faz projetos. E o mais importante é o estudo inicial, né? Por exemplo, a gente percebeu que muitos projetistas... vê aí pra mim quanto custa um projeto de estrutura. Tá, mas o que eu preciso para fazer o projeto de estrutura? O que eu preciso para fazer um projeto de hidráulica? Então acabava sendo muito demorado para fazer um projeto de hidráulica porque não tinha as informações necessárias. Exatamente. Então hoje a gente montou como se fosse um e-bookzinho, né, um manualzinho, um estudo inicial de o que o cliente precisa de dar de dados para a gente, quais informações a gente precisa decidir antes, numa primeira reunião, antes de fazer o projeto. Porque por mais que pareça óbvio, eu fiz várias pesquisas, depois eu vou mostrar aqui em alguns stories no Instagram da empresa, várias pesquisas de como os empresários trabalham. Eu fiz pesquisa com projetista, pesquisa com construtor, e muitas pessoas pegam um projeto e vai fazendo como vem na telha. Tem uma ordem, eu sei que tem uma ordem, mas além disso a gente precisa das informações antes. Então, por exemplo, decidir se vai precisar de pressurizador. Então, tudo isso a gente tem que fazer antes. Então, antes de começar o projeto, o estudo inicial, qual área vai ter forro? O que mais que precisa do estudo inicial? Qual é a altura qual é a altura do prédio? Vai precisar de uma bomba para recalcar? Se vai precisar, onde que eu vou enterrar a caixa? Onde vai ficar a caixa inferior? Porque geralmente a arquitetura ela não pensa nessas coisas. E não é muita a função dela pensar nisso. Mas a gente tem que deixar um espaço para essa parte de caixa d'água inferior, a parte de gás, onde que vai ficar os medidores de gás, se vai ser GLP, né, gás natural, ou vai ser o cilindro, onde vai ficar os medidores de elétrica. Então essas coisas no projeto arquitetônico super importante. Qual vai ser a posição da caixa d'água? A posição da caixa d'água até eu consigo resolver, mas a inferior, muitas vezes, o arquiteto ele quer otimizar o espaço ao máximo para o cliente que está investindo, então eles acabam negligenciando essa parte, né? Não deixando um local para eu instalar o reservatório, né? Também aquilo que eu falei, central de medição, onde vai ficar os GLP, né? O de gás, então tudo isso. Falta de definição, né? Todas as definições do projeto, principalmente elétrica, pontos de tomada, então tudo esses pontos vai ser no estudo inicial. Exatamente. Então a gente dá um prazo, para entregar um projeto de elétrica, 20 dias. Esses 20 dias só começa a rolar quando o estudo inicial tiver ok. Então o cliente foi lá, olhou e falou, tá bom, se precisar de pressurizador, tô de acordo, esses são os pontos de elétrica que eu realmente preciso. O que mais? E fica muito mais rápido, que a gente já faz esse estudo inicial, já vai lançando os pontos que o cliente quer, e depois a gente faz algum ajuste e já começa a trabalhar em cima desses pontos. É muito mais rápido. Então, além, né, de ter esse estudo inicial, o fluxograma, né, de processo, quando chega um cliente, quando chega um orçamento, qual o passo a passo, contrato, estudo inicial, começar os projetos, a gente está trabalhando cada vez mais com parceiros, né? Então, já dando um spoiler, as próximas lives serão com parceiros nossos, né? Sim, aliás, o Júlio é o que entrou aí na live, vai ser um dos convidados também. Júlio, Thaís, todo mundo que está aí, que são os nossos colegas, Felipe também. Super convidados. Perdi a linha de raciocínio. Então, os próximos passos, a gente, né, dando spoiler, a gente vai conversar com os nossos colegas, né? E o que eu tava falando?
trazer um pouco mais de informação para o nosso público. Isso. Não, o que eu ia falar era o seguinte, que é super importante. O cliente, ele tem costume de contratar um profissional para fazer cada projeto, né? Então, por exemplo, ele vai contratar a DNL Projetos para fazer o projeto de estrutura, a arquiteta fulana para fazer o arquitetônico, o engenheiro fulano ciclano para fazer o de hidráulica. O que vai acontecer, né? O cliente vai ter contato com esses 3 profissionais e quando a arquiteta terminar o arquitetônico, né, ela vai precisar passar esse projeto para a gente. E muitas vezes os clientes precisam fazer essa intermediação, pegar o projeto do arquiteto e trazer para a gente fazer a estrutura. A gente devolver para o cliente o nosso projeto de estrutura e o cliente levar para o hidrossanitário, para quem estiver fazendo hidrossanitário, fazer compatibilizando com a estrutura que a gente fez, né? Compatibilizando no sentido de vou modelar a parte hidrossanitária, a parte hidráulica com o que tem na estrutura. E se precisar, preciso passar uma tubulação na viga, preciso pedir autorização do pessoal de estrutura. Então a gente precisa dessa comunicação, né? Então o que a gente busca muito hoje é trabalhar com parceiros, né? Então eu chamei bastante gente no Instagram aí ultimamente, nossos colegas de trabalho, engenheiros e arquitetos, né, profissionais da área, para ter essa parceria, para ter esse contato, para que a gente consiga conhecer o trabalho um do outro, confiar no trabalho um do outro e conseguir passar para o cliente, né? Conseguir oferecer para o cliente essa parceria. Então eu consigo oferecer para minha cliente esse projeto que eu não trabalho com você, parceiro. E aí o que acontece? A gente consegue conversar entre si, né? Uma conversa de profissionais vai ser muito mais rápida, muito mais ágil, uma conversa técnica, do que a gente ter que passar para o cliente, explicar para ele, olha, vê se o engenheiro que está fazendo a parte hidráulica tá com alguma dúvida, ou o engenheiro de hidráulica falar com a cliente, olha, eu estou precisando passar uma tubulação aqui na viga, vê com o engenheiro estrutural se ele pode. Imagina o cliente, né? Que quem é construtor, quem é investidor, né, pessoal de incorporação, até tem essa noção. Mas quem é cliente final não tem essa noção, não sabe o que precisa, não sabe o que compatibilizar, né? E tá tudo bem, não é da área dele. Mas essa comunicação fica péssima e o que acontece? Além da comunicação ser péssima, não é assertiva, não é uma comunicação legal e ainda acaba atrasando muito mais os projetos, o prazo fica maior ainda, né? Então a gente aqui tenta trabalhar com parceiros para que a gente consiga entre nós oferecer isso para o cliente e já trabalhar, conhecer o trabalho do outro, confiar, eu conheço esse parceiro, eu confio nele, pode fazer com ele, cliente, que a gente vai conversar, a gente vai compatibilizar esses projetos, a gente vai entregar para que não tenha interferências na sua obra, né? Com a obra virtual que a gente faz hoje, sem condições, a quantidade de assertividade, de precisão no nosso quantitativo de arquitetura, de estrutura, de elétrica. Você vai comprar só o que você precisa, você não vai ter BO de interferência na obra, não vai precisar furar 500 vezes porque furou o lugar errado. Quantas obras a gente foi? Obras grandes, né? Exatamente. Com parceiros que a gente já viu que precisam gastar o dobro do valor porque furou errado. Quantas? Muitas. Obviamente, né, a gente não pode citar nomes, mas assim, é absurdo o que a gente vê. Então, isso daí com certeza foi metade do valor do projeto que seria gasto, né? Exatamente. E então, nesse sentido mesmo que a gente queria mostrar, né, o nosso trabalho, a importância dele. E, basicamente, né? Que mais? Falar um pouquinho da sua área da sua parte técnica também, né? A minha parte técnica, a Natália, ela falou muito bem, né? É exatamente isso que a gente passa hoje em dia, né? A falta de compatibilidade entre as disciplinas. Então, por exemplo, às vezes eu vou colocar uma caixa d'água maior do que foi especificado na arquitetura. Então, eu preciso dessa comunicação com o engenheiro estrutural. Falar para ele, passar qual é a carga que eu vou colocar naquela laje, qual é a carga de água que a gente vai colocar.
né? Então isso dificulta, quando a gente não tem essa comunicação direto com o projetista, fica muito difícil, tem que falar para o cliente, aí o cliente vai lá, mandar para o projeto, para o estrutural, ou às vezes o cliente manda o contato do cara para nós, só que a gente não tem essa comunicação clara ainda não com ele. Conhece o arquiteto, né? Não conhece. Conversa, e aí, né? às vezes, está faltando algum shaft no projeto do arquiteto. Sim. Como que a gente vai falar isso pro cliente? Olha, o arquiteto que você contratou esqueceu de shaft, esqueceu. A gente está precisando fazer um shaft aqui. Ah, não, tudo bem, pode fazer? Tá, vê com o arquiteto se ele autoriza, a pessoa que fez o processo de criação, a pessoa que desenvolveu esse projeto arquitetônico, vê com ele se pode... Que parece coisas bobas, coisas mínimas, mas um BOzinho que falta um shaft que alguém não aprovou, isso dá um BO. Pior que é. Dá um BO tão grande que um negocinho que... Tá, mas por que mudou meu projeto? Mas por que tá acontecendo esse BO na obra? Mas por que eu tô tendo esse custo a mais? Mas por que tá acontecendo isso e aquilo? Olha, o seu arquiteto esqueceu de fazer isso. Então... essa falta de comunicação também que a gente está buscando resolver, né? Então, fluxos, processos. Outra coisa também que a gente queria só para 2025, né? Era contratar uma pessoa para vir trabalhar com a gente. Mais uma, no caso. Hoje... Não, era para 2025 contratar a primeira pessoa para vir trabalhar com a gente, né? Para 2025 era a meta. E em 2024, em junho, julho, a gente conseguiu trazer mais um engenheiro para trabalhar com a gente. Graças a Deus, tivemos demanda para isso, né? Tivemos uma pessoa que é incrível, né? Que o Takashi trabalha com a gente, é uma pessoa sensacional. E tá responsável com o Lucas dos projetos da parte de elétrica, né? Ele fica mais na parte de elétrica, né? E eu fico mais na parte de hidrossanitário e gás. Então ele já está ganhando bastante experiência, principalmente com os programas que a gente utiliza, que é o Builder. É um programa um pouquinho complexo para quem está iniciando. E ele está indo super bem. Um pouquinho complexo. Me surpreendendo bastante, né? Sim. É uma pessoa que não entrega qualquer coisa. Então, se ele está fazendo alguma coisa, ele vai lá, vai ver o quantitativo, ele vai entender o porquê que o programa calculou daquela forma, porquê que ele entrega aquele quantitativo. É uma pessoa que, assim... Entender o porquê das coisas, né? E não como acontece, infelizmente, em muitas empresas, você fazer o robô, né? Estilo robô, fazer o que eu tenho que fazer. Não, peraí, por que eu tô fazendo isso, né? Por que a gente tá fazendo dessa forma? Não tem um jeito melhor de fazer isso? Então a gente antes usava até o Revit, né? Como a gente falou, que foi a primeira ferramenta BIM que a gente usou. E hoje a gente tem o Builder, né? Para fazer todas as partes de instalações, que é um programa que, além de modelagem, ele também consegue verificar cálculo, verificar memorial descritivo, verificar quantitativo de uma forma mais precisa ainda do que o Revit e mais segura também, né? Com mais qualidade de detalhamento, mais segurança. E ele é totalmente compatível com o Revit quando a gente precisa fazer essa compatibilização com o arquitetônico, né? Exatamente. Igual a gente estava conversando quem era o Samuel, né? Sim. Então, igual a gente estava conversando com o Samuel ontem. É muito fácil você contratar um programa para lançar o projeto estrutural, para lançar o projeto de elétrica, só que você não tem o conhecimento para saber se aquilo realmente está ok. Um dos problemas você simplesmente lançar a elétrica, a estrutural desses programas é que ele superdimensiona. Então o programa ele vai calcular um fio com uma bitola de 60, 50, sendo que um fio de 35, um fio de 25 já dava. Então a gente tem que entender, tem que primeiro calcular muita coisa na mão para depois você entender como que o programa funciona, né? Para você não superdimensionar também a instalação do seu cliente. Nós, engenheiros, a gente tem a responsabilidade de entregar um projeto seguro e entregar também um projeto econômico. Se fosse assim, a gente contrataria um pedreiro para fazer. Sim. Né? Então, essa é a meta, né? Esses dias eu conversei também com uma colega que estudou comigo, né, na faculdade, e ela também executa, né, reformas e obras, e ela estava me contando que ela fez um projeto, né, de hidrossanitário e o cliente não quis esperar a execução
começou sem o projeto mesmo e deu vários problemas na obra, não dava mais para fazer o as-built, não estava dando para executar o que estava no projeto, acabou sendo feito tudo errado. Então isso são coisas que a gente ouve no nosso dia a dia, que clientes chegam para falar também, e muitas vezes a resolução é começar de novo ou algum custo absurdamente alto para resolver. Ou vai ficar esteticamente feio, né? Funcionalmente, né, em relação quando for instalação, a manutenção vai ser péssima, enfim, não vai ser aprovado pelos órgãos respectivos. Tudo mais. O Vinícius entrou aí, ele também é um dos convidados também para participar na live nossa. Verdade. Aliás, preciso fazer um convite formal para você. O Dani também. Nosso arquiteto Dan, isso aí, Dan. Cássio, tudo engenheiro, tudo arquiteto, que vai fazer live com a gente nas próximas semanas. Aliás, a próxima semana é o dia 28, né? Se eu não me engano, é quinta-feira, é a primeira com um parceiro, então vai ser com a engenheira Thaís. Ela é empreendedora também, já fazendo incrível que a gente tem uma publi aqui da próxima live. Ela trabalha com projetos de AVCB, estuda bastante BIM também, trabalha com a gente já tem um tempo, é uma parceira incrível. Eu indiquei para algumas pessoas, todo mundo veio elogiar ela, falar caramba, que pessoa incrível que você indicou. Indiquei para alguns colegas até do Empretec. E é isso. Bom, é isso, né, gente? Vamos, então, semana que vem, quinta-feira, arquiteta Thaís. Engenheira Thaís. Você toda hora confunde os engenheira com arquiteta. Aliás, tem a engenheira Sabrina também, que ela é bem parceira nossa. Ela é muito boa na parte de prefeitura. Mais uma live aí para as próximas semanas. E vamos chamar um pessoal legal aí para conversar com vocês, bater um bate-papo sobre a área, alguns profissionais de estrutura, para a gente ver qual que são as dificuldades do pessoal de estrutura. O Vinícius aí que faz elétrica, hidráulica também, ver qual é a dificuldade dele e vamos conversando. Qualquer assunto, né, relacionado a empreendedorismo e engenharia, em todos os sentidos, são válidos, né? Então a gente vai chamar bastante colegas de trabalhos aí para fazer essas lives nas próximas semanas. Acho que é isso. Acho que o que a gente tinha planejado para falar nessa primeira live, a gente falou, e os próximos assuntos ficam para as próximas lives. Para o próximo capítulo. Próximos capítulos, que a gente queria contar um pouquinho mesmo de como foi o nosso começo, explicar o que a gente trabalha hoje, né, a importância do nosso trabalho. Convidar vocês para as próximas lives. Isso, verdade. E é isso, pessoal. Muito obrigada aí para quem entrou, para quem participou. A gente vai deixar gravado aqui no Instagram. E as próximas lives também, já avisando, a gente vai colocar no YouTube. Então vai ficar ao vivo lá no canal do YouTube da DNL também, tá bom? Segue lá, pessoal. @DNL Projetos. Verdade. Muito obrigada, pessoal. Até mais. Obrigada aí por quem participou. Boa tarde, bom final de semana para vocês. Sabadão. Descansem. A gente vai tentar descansar também. Detalhe, vamos tentar descansar. O Lucas pegou um projeto express, né? De entrega de sexta-feira, no caso ontem, entrega terça, né? Então, para vocês terem noção de como a gente tá na correria. Estamos ficando doido. E é isso, pessoal. Muito obrigada e até mais para vocês. Valeu, um beijão. Pessoal.